Acho que a linguagem, né, no meu caso, ela sempre foi uma chave para abrir portas de incógnita sobre a pessoa com deficiência. Até então, a linguagem que se tratava a pessoa com deficiência era uma linguagem muito ligada à enfermidade, ou a dores profundas, ou a dramas. E acho que quando eu comecei a adotar o mal acabado, estrupiado, quebrado das partes, cego, eu brinco que são puxadores de cachorro, né, por causa do cão-guia, eu quis abrir uma possibilidade para que, por meio do humor, as pessoas falam, poxa, o que está acontecendo aqui? Né? Por que eu preciso saber um pouco desse universo? Evidentemente que a linguagem, ela vai se adaptar conforme o meio, né? O meio formal, evidentemente que essa brincadeira pode cair numa esparrela de um mau gosto, né? Então, acho que você sabendo usar essas expressões, elas cabem muito bem, elas abrem portas, acho que você oferece um banco para que a pessoa sente e lá vem histórias e tudo mais. Eu acho que a gente ainda está patinando, assim, acho que o espaço que os Jogos Paralímpicos precisava é um pouco maior do que a gente está tendo. E acho que isso vai aumentar, enfim, com a proximidade, mas isso não causa uma transformação. O que causa a transformação é uma informação mais rotineira, uma informação mais presente para as pessoas. Não me canso de citar que eu fiz a cobertura da Paralimpíada de Londres e Londres fez um trabalho durante 4 anos, né? E 4 anos de trabalho, inclusive de mídia, um trabalho de educação, para que essa situação de a gente ter uma quantidade enorme de pessoas com deficiência na cidade do Rio de Janeiro não cause um estranhamento, e sim um acolhimento, e sim um orgulho para as pessoas, né? Se a gente vai ter orgulho dos grandes nomes da Olimpíada, enfim, o que nos impede de ter orgulho também dos grandes nomes da Paralimpíada? Claro que o resultado que o Brasil promete deve por si só chamar a atenção, mas a Paralimpíada, além de um evento esportivo, é um evento social. Ele guarda um valor social importante. E esse valor social ele só vai se multiplicar se a gente tiver a imprensa ali nos ajudando a mostrar o que é a realidade da pessoa com deficiência, o que é o paradesporto, enfim. Acho que a cobertura não deve ficar aquém, mas eu acho que a cobertura não vai ficar tão grandiosa como ela deveria ficar. Porque acho que na hora a gente vai se dar conta de que você precisa ter uma capacitação para entender um esporte, né? Entender o nome das pessoas. A gente vai ter astros internacionais aqui que não transitam normalmente pela imprensa brasileira. Mas eu acho que a gente tem bons profissionais que vão, imagino eu, se esmerar para fazer uma cobertura bacana. Embora seja uma cobertura que vai ser deficitária em diversos aspectos, a meu ver. Talvez na parte técnica é o que menos me incomoda. Acho que a parte técnica a gente vai conseguir. Mas o que está por trás da técnica de cada um desses atletas, né, e o que está por trás do significado de um evento como esse, acho que a gente vai correr sério risco de ver bobagens, enfim. A primeira dica é uma proximidade. A gente tem diversos eventos que envolvem o paradesporto no Brasil. Não são somente grupinhos afastados nos rincões do país que estão lá jogando futebol de 5, que é jogado por cego, ou fazendo canoagem na Raia Olímpica da USP de São Paulo. São grupos bastante organizados que estão espalhados pelo Brasil, sobretudo nos grandes centros. Acho que ter uma proximidade dessas pessoas é fundamental. O universo das pessoas com deficiência ainda é muito paralelo. Ele ainda guarda muitos significados que, enfim, não são necessariamente conhecidos pela maioria da população. Então, acho que quando você conhece um pouco mais, quando você está imerso um pouco mais, você corre o risco de errar menos e representar melhor essas pessoas. O que muitas vezes eu vejo em relação às pessoas com deficiência, as maiores barbaridades, são quando um repórter vai lá e faz uma matéria e faz uma grande reportagem, sei lá, dos fatídicos exemplos de superação, dos heróis, e ele fala um monte de besteira porque ele não teve a capacidade de perguntar para o cara se aquela representação, ele se sentia confortável com aquela representação.
né? A gente adora, claro que os heróis são importantes, é claro que a superação é algo importante e jornalisticamente interessante. Só que muitas vezes a gente está jogando valores que são nossos, né? Projetando incapacidades que são nossas nos outros. Então, muitas vezes eu vejo assim, puxa vida, olha aquele cego atravessou a rua, que exemplo de superação aquele cego atravessar a rua. Caramba, mas é da realidade dele atravessar a rua, não é da sua realidade, né? Então, essa distância, se a gente conseguir quebrar essa distância, e hoje já é possível, inclusive com fóruns pela internet, com grupos organizados pela internet, é muito fácil você estar perto da diversidade hoje, né? A gente já consegue avançar um bocado. É muito tentador cair na história do heroísmo. É muito tentador você mostrar lá um cadeirante fazendo um esforço descomunal para chegar a uma linha de chegada, né? Para ter uma conquista. Só que isso não constrói nada, sobretudo para as pessoas com deficiência e para o público em geral. O que constrói é mostrar um pouco da trajetória dessa pessoa para atingir um objetivo, né? Então, acho que o documentário foi tão bem feito, o Para Todos foi tão bem feito que ele, inclusive, deixa na expectativa do espectador o cara vai ganhar ou não vai ganhar? Né? E o ganhar e não ganhar não é o tão importante da história ali. Então, o meio da história, o como foi a história, passa a ser o mais interessante, né? Para que você entenda que aquele lá é um cidadão, que ele, enfim, foi atrás de marcas, ele padeceu, ele engordou, ele emagreceu, ele caiu, ele se quebrou, ele não teve patrocínio, ele teve patrocínio, ele disputou. Acho que a magia que me fez parar de ser o Camelo para ter mais atenção nesse filme, foi quando ele começou a mostrar as pessoas como cidadão. Tipo, o cara está construindo uma carreira como atleta. Ele não é o exemplo, ele não é o único que está fazendo aquilo, né? Ele é um atleta. Então, essa construção ainda é muito distante da sociedade. Toda vez que a gente vê uma pessoa com deficiência no mercado de trabalho, por exemplo, tem gente que até aplaude, né? Eu ganho parabéns na rua, às vezes, simplesmente por estar na rua. Isso não é um exagero. As pessoas me parabenizam, parabéns, viu, por estar aqui vivendo. Puxa, isso, embora eu entenda de onde vem esse parabéns, eu queria ser parabenizado por ser um profissional, por ser um atleta, enfim, e não pelo fato em si de ter uma deficiência e conviver com a deficiência. Até agora, oficialmente, o número de jornalistas inscritos para a cobertura da Paralimpíada é muito, muito, muito aquém da cobertura que houve em Londres. Isso me entristece, porque, enfim, nós temos um país que renderia sacolas de pautas, né? Malas de pautas sobre inclusão, sobre a pessoa com deficiência ou sobre acessibilidade, enfim. E esse interesse inicial já é algo complicado. Eu não vi nenhuma rede ainda de televisão que anunciasse, por exemplo, uma programação especial voltada ao paradesporto ou à Paralimpíada. Quando eu digo programação especial, não é simplesmente você ir lá e mostrar o jogo, a competição. Mas a gente vai ter uma mesa de debate. Por exemplo, Londres tinha um programa chamado The Last Leg, e era um programa com piadas que pegavam os melhores momentos dos tropeços das pessoas com deficiência nos jogos e mostravam aquelas cenas e eles riam absurdos. Sei lá, um atleta, um nadador sem braço, que na hora da chegada ele batia na borda da piscina a cabeça. E aquilo não era para tirar sarro do cara, mas é a especificidade do esporte, né? Que às vezes você vai bater a cabeça. Então, eu ainda, sinceramente, não encontrei o que a gente... Qual é a grande programação, né? O que as grandes redes estão pensando para o paradesporto, para a Paralimpíada? Eu não vi. E mesmo a mídia impressa, assim, acho que tem saído matérias a conta-gota e tudo mais. Tendo a achar que a gente não vai ter um volume tão expressivo de cobertura. A internet é um refúgio bastante fundamental, sobretudo porque o público que curte esporte muito está ligado muito na internet, mais do que nos outros meios, por ser uma informação mais dinâmica, né? O resultado ali de uma competição ele já está na hora, no seu celular e tudo mais. Enfim, tende a ser uma cobertura bastante importante, mas
Ainda não vi também um grande empenho para mostrar como será essa cobertura. Talvez, enfim, isso ainda vá acontecer e eu, enfim, vou fazer um desagravo depois por essas críticas, mas por enquanto é o que eu vejo.